Olá, Angel Lopes aqui. Vim aqui responder algumas perguntas dos seguidores lá do meu Instagram, que é o Angel Lopes PC. Se você quiser mandar uma pergunta para psicóloga aqui responder, toda terça-feira eu tô respondendo as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Olha, tenho duas perguntas. Uma é da Raquel, que é daqui de Perth. A autoestima balançou muito por conta do inglês. Demora um tempo até a gente se sentir segura. Na verdade, um comentário, né, que ela fez. Eu acho que ela compartilhou isso, né? Isso é algo que eu acho que a maioria de nós, né, que vem sem um inglês avançado, sente. Até mesmo quem já tem um inglês fluente também tem umas situações, né, onde se depara com uma dificuldade de comunicação e como a comunicação ela é importante, né, pra gente se expressar, se conectar, pra gente performar, por exemplo, no trabalho, pra gente fazer amizades. Eu também percebi isso, Raquel, quando eu vim pra cá, eu tinha um inglês de cursinho, né, de escola. Já tinha total consciência de que eu não conseguia falar inglês, que eu conseguia ler, assim, né, entender junto ali com o Google e tudo mais, mas me comunicar eu tinha total consciência de que eu não conseguiria. Tanto que eu vim para fazer quase 4 meses de curso e ver como é que ia ser. Mas eu fiquei surpresa, né? Porque para mim realmente bateu muito na minha autoconfiança. Eu comecei num ciclo de evitação mesmo, assim, de ter uma dificuldade de me relacionar com as pessoas, porque eu não queria ir a certos lugares, porque tava todo mundo conversando, todo mundo falando, porque as pessoas que eu convivia já estavam na universidade, porque o meu marido veio para fazer universidade e o meu marido já tinha um inglês avançado, conseguia se conectar com as pessoas, conversar de fato, né? Ser mais ele mesmo, né? Apesar ainda de algumas dificuldades, né? Porque o inglês australiano também não é nada fácil. E eu ia, né, me sentia mesmo assim, eu não vou dizer que eu me sentia burra, né, porque assim, eu já vim com 28 anos, eu tinha total e plena consciência de que eu não era uma pessoa burra por todo o meu histórico, então o que eu digo assim, a minha autoestima em si não abalou, eu nunca imaginei que eu era burra, mas passar pela dificuldade, né, o tempo que levou para eu aprender inglês abalou a minha autoconfiança, porque eu tinha certeza que ia chegar um momento que eu ia tá dominando mais a língua, mas o fato de não saber quando é esse momento, e se eu tava preparada para fazer certas coisas, e também de ser chato mesmo, você sair com pessoas que a única língua em comum é o inglês. Você vai lá, você não consegue falar, você não consegue se comunicar, você não consegue se expressar, você não consegue trocar com as pessoas, fica chato mesmo, né? Então aquilo também me chateava de tipo, ai que saco, eu vou lá. Ficava meio com preguiça, sabe, de conhecer gente nova, porque eu já sabia que pra mim ia até a página 2, depois da página 2 não tinha mais relação com as pessoas, apesar de tentar usar simpatia, as pessoas eram todas muito pacientes e ficavam ali tentando ouvir, e era bom, né, pra eu ouvir e aprender e tudo mais, mas a parte emocional mesmo foi difícil pra mim, assim, a minha autoconfiança abalou muito, até porque eu tinha um objetivo, né, assim, muito alto, que era de fazer um doutorado, então eu precisava de uma nota muito alta, um inglês muito avançado, acadêmico, para chegar até lá, para realmente começar a voltar para a área de psicologia aqui na Austrália, e aí, né, até ter a confiança de ter meu próprio consultório e tudo mais. Então, eu acho que também me abalou muito, assim, no sentido da minha autoconfiança, porque eu vi que o meu sonho, ele realmente estava mais longe, que ele dependia muito do inglês e que a sensação que eu tinha é que eu não tinha tanto controle, assim, da velocidade do meu aprendizado, né? Na escola de inglês, eu fui lá e paguei a melhor escola, né, que é de uma universidade. Falaram pra mim, ó, essa é a melhor escola, é onde você vai aprender mais, então foca isso, faz. Eu ficava na escola, acho que era de 8 às 3 da tarde, e a escola era bem cara, foi realmente bastante cara, e eu super me dediquei nesses 4 meses, não trabalhei nada, eu foquei totalmente, estudava depois da aula, enfim, fiz tudo que o figurino ali, ou que o professor mandou fazer. E mesmo assim eu via que as meninas de 18 anos, 19, 20 anos que estavam na mesma sala do que eu, aprendiam numa velocidade muito mais rápida.
muito mais rápido, né? Então, isso também falava, pô, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Será porque eu sempre também aprendi as coisas rápido, né? Eu tenho um mestrado, né? Então, quer dizer, assim, eu tenho capacidade de aprender, de absorver, mas talvez não muita facilidade para línguas, né? E também o fato de ser já um pouco mais velha, eu acho que diminui o ritmo, né? Mas eu fui entender só isso bem depois, assim, eu realmente tive um período, assim, eu diria que os meus primeiros 3 meses, né, que eu tava só fazendo curso de inglês, eu sentia dor de cabeça quando eu chegava em casa, né? E era bem ruim, assim, emocionalmente era bem ruim, era a sensação mesmo de ansiedade, né? De você viver a sua vida não plena, né? Porque eu não podia, eu sempre fui uma pessoa muito independente de resolver todas as minhas coisas e para isso você precisa se comunicar, né? E eu não conseguia nem mandar um e-mail para alguém, eu não conseguia resolver um problema, por exemplo, na imobiliária, era difícil para mim se eu comprava alguma coisa e eu tinha que resolver, ia lá trocar ou tirar uma dúvida, eu não conseguia. Então, era diariamente, tinham pequenos desafios, mas eram vários pequenos desafios. E aquilo ali ia minando a minha autoestima, ia minando, e aquela coisa das pessoas realmente não estarem te entendendo, porque é real, né? Eu converso com algumas pessoas que falam assim, não, mas tem que deixar pra lá, é isso. Mas quando eu vou ver essas pessoas que falam isso, não, eu cheguei e deixei pra lá, e é assim que eu me desenvolvi. Elas chegaram com um nível de inglês já funcional, né? As pessoas conseguiriam entendê-las se elas tivessem um esforço maior, de repente, para falar com um pouco mais assim, com menos sotaque, tudo mais, mas ela já tinha toda a estrutura de inglês para falar. O inglês não faltava, digamos assim. Talvez um inglês que não era tão facilmente entendido, mas o inglês estava ali, a frase estava toda ali, o vocabulário estava ali. Eu cheguei num outro nível, né? Eu realmente não conseguia de fato, manter uma conversa, por exemplo, uma conversa de 5 minutos. Eu não conseguia manter uma conversa de 5, 10, 15 minutos, né? Foi só depois do curso que eu comecei, e aí você começa, e aí você vê que você não tem vocabulário. São várias fases, né? E aí quando você está vivendo a vida de verdade, você não veio só para fazer intercâmbio ali, você não veio só para ficar 6 meses, não, você veio para viver a tua vida, você veio para exercer a tua profissão, né? Você veio realmente para você viver em comunidade, para você pertencer a esse lugar, já com a ideia, com a mentalidade de que, né, você quer morar nesse lugar, você quer construir a tua família nesse lugar, você quer viver a plenitude nesse lugar. Então, acho que o sentimento vira uma ansiedade mesmo, né? Porque você quer que esse dia chegue, que você consiga, de fato, viver e se conectar com as pessoas e resolver os seus problemas e realmente voltar à tua profissão. E o inglês ali te trava, né? Então, acho que quando eu dei o clique, demorou bastante, alguns anos, eu acho, mas eu dei o clique, algumas coisas me ajudaram. Então, vou dividir aqui com vocês, que eu acho que pode ajudar vocês também. Eu acho que, eu quebrei a crença da minha cabeça de que eu tinha que falar. Um bom inglês significa falar sem sotaque, né? Então, quando eu quebrei essa crença, eu me foquei muito mais na mensagem do que ficar meio que ouvindo um eco da minha cabeça do jeito que eu tava pronunciando ou falando as palavras. Não só o sotaque, mas a pronúncia também. Eu cheguei uma hora que eu falei assim, cara, eu vou falar do jeito que eu vou falar a palavra e depois eu aprendo como é que eu pronuncio essa palavra, porque se eu ficar parando e prestando atenção, porque parecia que tinha um eco, eu não sei se vocês já passaram por isso, parecia que tinha um eco na minha cabeça, quando eu falava, vinha assim, aquela palavra assim toda errada, sabe? E aquilo ali me travava no meio da conversa, eu não conseguia ter fluxo, eu não conseguia dar continuidade. Por quê? Porque eu ficava na minha cabeça me criticando daquele jeito que eu pronunciei aquela palavra que estava errado, então eu queria voltar, eu queria consertar, e aí a conversa foi embora, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça é que eu tinha que sair um pouco da formalidade do inglês, né? De falar super correto, de pronunciar super correto. Apesar de que eu estava paralelamente tentando estudar. Eu até peguei um professor de inglês que me ajudou um pouco nisso, nos fonemas e tudo mais. Ele me mostrou um outro jeito de aprender por som, né? Eu nunca tinha aprendido isso na vida, assim. Meu aprendizado sempre foi muito da gramática mesmo, sabe? Daquelas regras. E aí
aí ele me mostrou um outro lado, né? Uma outra maneira de desenvolver a língua. Então, paralelamente eu estava fazendo isso, mas eu me permiti, né, me expor e falar de qualquer jeito. E aí eu ficava observando, eu via que as pessoas não entendiam certas coisas. E aí uma dica que o meu marido me deu e eu comecei a focar mais nisso, ele falou assim, ao invés de você ficar repetindo a palavra que a pessoa não entendeu, tenta explicar o que aquela palavra significa. Desse jeito você vai desenvolver o teu inglês também. E aí eu comecei a fazer isso. E aí eu comecei a reparar uma coisa muito interessante, que as pessoas, elas tentavam de fato entender, elas estavam ali conectadas na conversa comigo, entendeu? Então isso foi um reforço assim para mim, né? Foi um reasseguramento para mim de que as pessoas estavam interessadas no conteúdo que eu estava falando, elas estavam de fato naquela interação ali, então que não tinha problema eu falar uma palavra, uma, duas, três palavras que elas não entendiam, porque elas estavam querendo mais daquela interação, né? Elas estavam realmente querendo dividir aquela informação, aquele momento, enfim. Comunicação não são só as palavras que saem da nossa boca, né? Você se comunica com o não verbal, você se comunica com o sentimento que você tem com as pessoas. Então, mesmo não sendo clara no inglês, eu acho que eu sempre consegui fazer uma conexão de carinho, de cuidado, né, de motivação, de vontade, de interesse, de ouvir, né, as pessoas. Então, acho que isso é uma grande dica, você conseguir tirar da tua cabeça o formal ou o grande objetivo de falar aquele inglês, né, ideal, e falar o inglês que você pode falar, que você é capaz de falar naquele momento da tua vida, e paralelamente você, obviamente, vai estudar, né, vai melhorar. Eu acho que então isso foi uma das crenças assim que eu quebrei, e eu vi que isso era uma crença, não é uma crença só minha, né? Isso é uma crença, por exemplo, do meu marido que já falava fluente, de pessoas da minha família, né? Ou da família dele que já falavam fluente, do tipo criticando, né? Então quando você vê o outro, pessoas próximas a você, criticando quem fala inglês com sotaque, criticando quem fala inglês errado, você traz isso pra você, né? Você fala assim, bom, então quando eu tô falando errado, essa pessoa, ela tá ouvindo e tá falando, nossa, que inglês péssimo, que coisa horrorosa que ela tá falando, meu Deus, que burra, né? Eu acho que a gente traz isso pra gente. E eu acho que as pessoas fazem isso fala mais delas do que da gente, né? Elas fazem isso porque é natural, a pessoa sabe inglês, ela tem um nível avançado de inglês, então o olhar que ela tem para as coisas é de crítica, né? Até de provavelmente se comparar e falar, eu falo inglês melhor do que essa pessoa, né? E assim, que se dane, entendeu? Acho que foi uma outra crença que eu acabei quebrando pra eu conseguir avançar. Que se dane que você fala bem inglês, que se dane que você acha que eu falo mal, né? F, sabe? Eu realmente comecei a botar essa palavrinha na minha cabeça pra eu poder destravar e falar, né? E aí falar mais com os estranhos, porque aí eu não tinha tanta vergonha, né? E depois foi um segundo passo no trabalho, a questão do inglês me atrapalhou muito, mas não que o meu inglês me atrapalhou, o meu pensamento de que o meu inglês não era suficiente e que as pessoas poderiam não estar me entendendo me atrapalhou bastante quando eu fui trabalhar na universidade. Eu tinha um trabalho ótimo, assim, eu ganhava muito bem, né? Eu era assistente de pesquisa, o nível mais alto de assistente de pesquisa, e eu acho que eu não entreguei o máximo que eu pude entregar justamente por essa ansiedade, por essa preocupação, por essa crença que eu tinha de que as pessoas não estavam me entendendo direito ou não iriam me entender direito. Então eu ficava, toda vez que eu tinha reunião toda semana, né? Toda vez que eu tinha reunião, eu tinha que super me preparar para a reunião. E ok, faz parte, né? Quando você não domina a língua, você tem que se preparar, porque você não sabe, não sai naturalmente como uma reunião no Brasil, né? Que as ideias surgem, porque você não tem repertório, você não tem vocabulário. Então, sim, realmente eu tinha que me preparar. Mas eu acho que eu ficava muito, como a gente fala aqui, self-conscious, né? Eu ficava com tudo aquilo muito na minha cabeça. O inglês, as palavras, a pronúncia e menos o conteúdo, sabe? Então, foi tudo bem, eu consegui trabalhar, não tive problemas, né? Mas acho que o problema foi mais mesmo comigo. Eu me cobrando, eu querendo estar num nível de inglês que naquele momento não era possível para mim. Mas olha, eu já tinha ali, né, a aprovação, né? Eu tinha ali um emprego super alto na universidade, eu não tinha aprovação maior do que essa, né? E ainda assim a gente fica, é um processo. Eu acho que é um processo. Então, se permita, eu acho que se eu posso dar um conselho se
permita, se jogue, experimente, erre, se permita errar, se permita fazer papel de bobo, se permita falar qualquer coisa e vai com medo, mas vai, não pare, tá bom? Beijo, até o próximo Angel Responde.